Deus fiel e poderoso. Não. Peraí. Só o Senhor é Deus. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Vamos orar, povo de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Santo, forte e poderoso, Pai querido, em nome de Jesus, nesse momento eu apresento esta live diante do Senhor, Pai, eu te peço, seja bem-vindo, meu Deus, em nome de Jesus, fala comigo, fala com teu povo, fala na palavra, no louvor, na revelação, da forma que tu queres, ó Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ouvir a voz de Deus, né, amados? Você tem ouvido a voz de Deus? Você sabe ouvir a voz de Deus? Será que sabe mesmo, amados do Senhor? Nós temos que ser sensível à voz do Senhor, para obedecer à voz do Senhor, para sermos bem-sucedidos por onde passar, em nome de Jesus. Me peguei perguntando: o que pode Deus fazer? Mudar todos os planos, fazer o seu querer, fazer o que lhe apraz, sem dar explicação. Neide, seja bem-vinda. Conhecer teu sentimento e avaliar tua reação. Glória a Deus. Nós estamos no mês de setembro, né? Setembro amarelo. Glória a Deus. E se ele não quiser matar a Faraó? E se ele não quiser? Opa! Prefigure. Oi, Felipe! Boa noite, amada. Paz do Senhor. Povo de Deus, seja bem-vindo. Não estou achando o louvor que eu quero. Questiona ou adora. Adora. Oi, Sarinha. Sarinha, como sempre, fiel, né, amada? Como sempre, fiel, né, amada? Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus é bom. Paz do Senhor. Amém, Sara. Seja bem-vinda, mulher de Deus. Obrigado pelas curtidas. Maria de Lourdes e Felipe. Vamos lá. Vou louvar a Deus com hinos. Vocês podem deixar seus comentários. Entre o intervalo de uma música e outra, eu leio os comentários de vocês, tá? Me peguei perguntando: o que pode Deus fazer? Mudar todos os planos, fazer o seu querer, fazer o que lhe apraz, sem dar explicação, conhecer teu sentimento, obrigado, Deus, e avaliar tua reação. E se ele não quiser fazer o vento cessar, se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de um adorador. E se ele não quiser matar a Faraó,
te levar lá no deserto e te deixar só. E no meio da adversidade, um exército de inimigos vier te afrontar. O que é que você faz? Questiona ou adora. Questiona ou adora. Se ele nada fizer, me mostre a sua fé. Ou questiona ou adora. Glória a Deus. Questiona ou adora. Questiona ou adora. Se ele nada fizer, me mostre a sua fé. Questiona ou adora. Oi, Márcia, paz amada. E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de um adorador. E se ele não quiser matar a Faraó, te levar lá no deserto e te deixar só. E no meio da adversidade, um exército de inimigos vier te afrontar. Questiona ou adora. Questiona ou adora. Se ele nada fizer, me mostre a sua fé. Questiona ou adora. 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 Se ele nada fizer, me mostre a sua fé. Questiona ou adora. Nós vivemos num contexto onde tudo tem que dar certo. Ou Deus faz, ou Deus faz. E quando isso não acontece, nos decepcionamos, nos frustramos e achamos que Deus nos abandonou, que Deus nos esqueceu. Mas na verdade Deus quer saber se somos um verdadeiro adorador. Então, adore. Eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Se ele nada fizer, eu uso a minha fé. Eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Prefiro. Se ele nada fizer, eu mudo a minha fé. Eu prefiro adorar. Adorar. Glória a Deus, só o Senhor é Deus. Nós estamos no Setembro Amarelo, né? Mês de prevenção, trabalhando aí a saúde psíquica, né? Nós temos que cuidar. Gente, é tão interessante que depois que eu comecei a estudar, sabe, Sara e Felipe, sobre psicologia, amados, é a raiz de todas as causas, assim, sabe? Por exemplo, você vai ver uma criança bloqueada, tem uma causa, né? Por exemplo, às vezes sofreu um abuso,
dentro do próprio lar. Às vezes você vai ver um homem que ele não se desenvolveu tanto, tem a ver, às vezes até mesmo com abuso não é abuso, é sentimento de posse da mãe e do pai ali, que não deixa aquela criança se desenvolver, fazer aquilo que ela gosta, que é importante para a vida dela, e essa criança não se desenvolve porque os pais querem obrigar a viver o que eles querem e não o chamado de Deus para aquela criança. A criança se torna frustrada. Tipo assim, vocês já viram, gente? Sabe aquele profissional que o atendimento é horrível? Que você passa nele e ele atende muito mal? Geralmente são pessoas que não têm amor naquilo que faz, né? Então, assim, às vezes está ali por obrigação, porque os pais mandam, ou por exemplo, ordenou, ou o pai sonhou, não conseguiu e quer que os filhos sejam aquilo que ele não conseguiu ser. Tudo isso gera feridas emocionais, né? Tudo isso é só o começo de tantas outras coisas, né? Então, como agir, como uma criança ela é tratada desde o princípio, desde o ventre mesmo. Quando, por exemplo, uma criança que ela é planejada, né, Selma? Ô, Sara, oi, Selma Rocha, seja bem-vinda. Uma criança, por exemplo, que ela é planejada pelos pais. Essa criança, quando ela nasce, ela é amada, ela é querida, ela é cuidada, ela é acompanhada, ela é investida, né? As pessoas investem em curso, investem... Olá, Tereza, seja bem-vinda. Investe na vida desta criança. Desde o princípio, ela se sente amada, ela se sente valorizada, ela se sente acolhida desde o ventre. Desde o ventre. O meu pai foi abandonado da parte do meu pai, mas já descobri como curar isso, esquecendo o passado. Não esquece. Não se esquece passado. Você tem que liberar, por exemplo, perdão, né? Você precisa liberar perdão, ter aceitação. Por exemplo, assim, tem uma causa. Não. Você sabia que não, Felipe? Não. Deixa lá, já foi, tudo passa. Não. Por exemplo, assim, olha só, Felipe. Gera um bloqueio, né? Que cheiro desagradável. Amanda, você tá mexendo com cloro? Tá mexendo com cloro? Vê se o cloro derramou aí. Que barulho foi esse? Ó, o Felipe, nós passamos, todos nós temos algum melhor viver hoje para que olha só, quando a gente vai falar do passado e o passado ainda dói, é porque não foi curado, entendeu? É igual tipo tapar o sol com a peneira, entendeu? Eu não aceito falar. Não tem problema, a gente respeita o espaço da pessoa. Respeita o espaço da pessoa. Mas quando você tem um bloqueio... Mãe, não tem cola nenhum. Tudo bem. Quando você tem um bloqueio, quando você... Eu te falo, nós seres humanos, e aquilo do eu desde o princípio, porque isso foi no início que isso foi gerado. E quando a gente fala daquilo, dói, é porque a gente não foi curado. Olha, Felipe, você assistiu o filme A Cabana? Vai te ajudar bastante se você ver com o olhar da razão. Vai te ajudar bastante com o olhar da razão. Porque, amados, é o seguinte, todos nós
todos nós passamos por alguma situação. Tem gente, nossa, mas tem gente que tem problema por excesso de proteção, por excesso de amor, por excesso de cuidado. Por exemplo, tem pais que são hiper mega protetor e faz com que o filho fique ali, né, naquele espaço, dentro daquela bolha, e o filho não tem poder de decisão, tomar. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo. Então, não, os pais impõem, a criança é obrigada a fazer. E o cara é obrigado a fazer, a pessoa é obrigada a fazer tudo que os pais querem, a pessoa se torna uma pessoa frustrada porque não sabe dizer não. Felipe digitou que já assistiu o filme sim, que é o cara que perdeu a filha. Esse sim. Mas o foco principal é porque ele, por exemplo, o fato dele ter uma revolta, querer a vingança, e ele achar, tal pessoa não merece perdão, entendeu? Tal pessoa não merece perdão, tal pessoa tem que ir pro inferno e tal. E ele não, por exemplo, aí ele vai em um lugar onde ele tem que fazer um julgamento, né? Gente, eu vou ter que fechar minha janela aqui, porque a luz está aberta, a janela está aberta, porque está calor, mas por causa do ring light ligado, tá vindo um monte de bichinhos aqui, a luz atrás, sabe? Então eu tenho que fechar. 30 segundos, vai fazer um barulhinho normal de janela, tá? Peraí. Prontinho, voltei. Elisângela, paz do Senhor, seja bem-vinda. Então, por exemplo, Felipe, ele agiu em defesa, por exemplo, quando ele criança ali, a mãe dele, né, vivia sofrendo violência com o pai dele, e ele agiu, né? Ele agiu para proteger a mãe. E quando ele cresce, que ele vai para o juízo, você viu essa parte do filme, você lembra? Que na hora que ele julga ele julga primeiro aquela pessoa que ele julga, o cara que fez o mal para a filha dele. Aí ele fala, né, que a pessoa não merece a salvação. Aí quando chega, mostra o pai dele, né? Aí mostra uma outra criança e tal. E aí quando mostra o pai dele, né, ele fala assim que o pai dele não merece, por exemplo, o céu, né? Aí quando mostra a infância do pai dele, ele não sabe quem é o pai dele, que é o pai dele que está sendo mostrado aquela infância, e fala, aí quando mostra, ele fala, sabe quem é esse daí? É o seu pai. Aí ele não sabe, por exemplo, o pai deles era uma pessoa agressiva, porque o avô dele era agressivo e a forma como ele agiu. Então, tipo assim, às vezes, amado, por exemplo, nós exigimos dos nossos pais, mas eles não tinham visão para dar, entendeu? Tipo assim, eles deram o melhor deles. Ou às vezes, pelo fato dele estar com umas amizades ruins, né? O fato deles ter uma família desestruturada, o fato de os pais dele não ter tido uma visão ampla, acabou que ele deu exatamente o melhor dele, entendeu? Ele deu o melhor dele. Só que a gente só entende isso, né? Só entende isso depois. Por exemplo, você vai ver situações de pessoas que passaram por abuso, né? Pessoas que sofreram abuso. Edinalva, boa noite. Edinalva Alves, seja bem-vinda, amada do Senhor. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Então, pessoas que passam por traumas desde a infância, é por isso que existe as mentorias, por isso que existe a psicologia, porque a pessoa precisa curar as feridas.
As feridas que ficam na alma, feridas da alma, né? A alma onde fica alojada as emoções. Né? A alma onde fica alojada as emoções. A pessoa passou lá por situações desde a infância. Se essa criança ela não for levada no psicólogo, não for curada, não for tratada, por exemplo, ela vai crescer com traumas e vai prejudicar o relacionamento. Eu vou citar um exemplo. Vou citar um exemplo para não... Né, uma pessoa que... uma pessoa casa e separa. Aí ela casa de novo com outro e separa. Aí tenta outro relacionamento e separa. E ela fica achando que a culpa é sempre do outro. Só que ela não olha para dentro dela, não olha para o passado dela, não olha para a questão do que ela já passou, né? Os traumas que ela passou. Aí vejamos que essa pessoa, quando era criança, às vezes era casar com os pais, eles viam os pais brigando muito, via os pais separando, via violência dentro de casa, via um casamento abusivo. Então, vamos supor que é uma menina, né? Uma menina, ela viu o pai maltratar a mãe. Quando ela cresce, vira mulher, né? Tá uma moça ali, vira mulher e casa, ela tem em mente que casamento é ruim, que ela vai separar, que o dela não vai dar certo. Então, assim, ela tem isso em mente, por quê? Por causa do que ela viu desde na infância dela. Então, no subconsciente dela está gravado o quê? Que casamento é ruim, que casamento pode acabar a qualquer hora e que homem não presta. E só que ela não a experiência dela com o marido dela, com o namorado, com o noivado, ela não teve nenhum problema. Mas ela vivenciou, às vezes viu os pais, viu os avós, viu os irmãos, viu o vizinho, viu alguém assim, que viviam em crise, em briga, em violência. Aí no subconsciente dela está gravado que casamento é ruim. Quando essa pessoa casa e ela não trabalha essa questão do trauma, geralmente ela separa. Né? Ela separa também. Por quê? Por causa do subconsciente, porque ela pensa o quê? Que vai acabar. E você atrai aquilo que você está vibrando naquela frequência. Entendeu? Você está vibrando, tipo assim, você quer ver outro exemplo? Uma pessoa que já foi traída, ou que já traiu muito, mas aí tem as causas também. Essa pessoa é confiada. Tá diante de uma pessoa que não tá nem aí para a pessoa com quem ela é relacionada, mas ela é tão desconfiada que ela acha que todo mundo tá querendo o cônjuge dela, o namorado dela, alguma coisa assim, mas por quê? Porque ela com certeza já foi traída antes. Aí a pessoa que já foi traída antes, ela acha que vai ser traída a qualquer momento. Ela não se sente segura em uma nova relação. Então, por isso que precisa fazer a questão de limpeza de traumas. E é fundamental, amados, se a gente observar as causas de doença, é tudo, praticamente tudo, não 100%, mas grande maioria por causa de traumas. Por causa de traumas. Criança rejeitada, quando cresce, se torna insegura. Ou, às vezes, tipo assim, a pessoa, quando arruma um relacionamento e a pessoa é atenciosa, ela gruda tanto naquela pessoa e tem medo de perder a pessoa. E o medo, o medo é um estado de sentimento, ele é uma vibração. Aí você atrai aquilo que você está vibrando. Então, você fica com tanto medo de perder aquela pessoa que você sufoca e você afasta a pessoa. Olá, Fabiano, boa noite, paz do Senhor. E você acaba sufocando aquela pessoa. Por quê? Por causa do trauma que você tinha. Obrigada, amado do Senhor. Deus, falando nisso, tem que ver até se eu já posso sacar meus presentes aqui. Saca com mínimo de $9, eu estava com 8 dólares e 50 centavos. Acho que era isso, faltava aí 50 centavos. Deus abençoe, amado, grandemente, em nome de Jesus. Estou amando os vídeos que você tem colocado, viu? Muito top. E as regiões que você tem passado, muito boa também.
veja as fazendas, as praias, né? Muito bom mesmo, te acompanho. Então, amém, amado. Deus abençoe grandemente sua vida, em nome de Jesus. Muitas pessoas, elas têm trauma, amém, amado? Ela tem trauma por causa do que ela passou na infância. E se ela não souber disso, por exemplo, nenhum relacionamento dá certo. Igual a menina, ela vai achar que todo homem é ruim, que todo marido é ruim. Até quando ela tem um marido bom, ela sabota o relacionamento e ela faz com que o relacionamento acabe. Aí ela fala assim, tá vendo? Eu sabia que não ia dar certo, mas não é que não ia dar certo. É por causa do subconsciente dela. Outro dia, uma pessoa que passou por uma situação de casamento abusivo, e essa pessoa casou com uma pessoa legal. E Deus começou a mostrar, né, que ela tinha que curar o trauma do relacionamento passado. Que ela não tinha, porque assim, as pessoas, tipo assim, o outro traiu, ou a outra traiu. Aí ele pensa o quê? Que o que atual, né, ou o esposo, ou a esposa atual, né, no momento, vai trair também. Então ela sufoca, né, fica com ciúmes, fica brigando, fica pegando no pé daquela pessoa, e a pessoa não tá nem aí, ela para traição, não tá nem aí para aprontar, ela quer mesmo ser feliz com você, viver uma vida, um cuidar do outro. Mas a pessoa, por ela ter uma decepção com o outro relacionamento, ela acaba sufocando, né? Ela acaba sufocando o relacionamento atual. Aí faz com que acabe o relacionamento. São coisas do subconsciente. Aí a pessoa não sabe por que acaba. Igual eu falei para essa pessoa, eu falei, olha, você tem que ser vigilante, porque senão você vai perder esse novo relacionamento seu e você não vai suportar. E isso é por causa do seu passado. Então, cuidado para você não sabotar, né? Você mesmo não fazer com que a pessoa vá embora, você afastar a pessoa de você. Aí eu fui alertando a pessoa, né, para o despertar. Aí a pessoa tem a mente, porque assim, tem gente, amado, que não aceita. Tem gente que tem gente que você olha assim e você fala, essa pessoa tem trauma nessa área. Mas só de você olhar, a pessoa tem, aí você vai falar para a pessoa, não tem não. Não é não. Ó, é interessante, como é interessante a questão da aceitação, comunicação e interpretação. E o que a pessoa entende, né? A interpretação do que você fala. Domingo mesmo, essa semana, recentemente, uma amiga minha falou assim, olha, Selma, vou aí na sua casa. Eu falei, eu não estou em casa. Eu estou no parquinho próximo da minha casa. Aí ela falou, onde que é? Eu falei, olha. Ela falou assim, tem um parquinho em frente ao comércio, é isso? Eu falei, ó, em frente a esse comércio que você está falando, existe esse outro comércio. Sabe qual é? Ela falou, sei. Eu falei, então eu estou atrás desse outro comércio, que também tem uma outra praça, porque tinha um hortifruti, uma quadra de esporte e academia pública, um supermercado e atrás do supermercado tinha uma pracinha pública. Eu falei assim, eu estou atrás do supermercado que tem uma pracinha pública. Ela entendeu que eu estava em frente ao primeiro comércio, que ela conhece, que é de pessoas conhecidas nossas. Só que sabe aquelas pessoas que você fala e a pessoa te corta, você fala e a pessoa te corta, você fala e a pessoa te corta, não deixa você concluir a fala? Aí ela veio de encontro comigo, só que ela não sentou na pracinha, me esperou, não veio, aí ela resolveu ir na minha casa. Quando ela resolveu ir na minha casa, ela me viu lá na outra pracinha. Ela falou, tava indo na sua casa, porque você falou que tava na tal pracinha e não tava. Eu não falei que era na tal pracinha. Eu falei que o comércio, né, que tem de frente atrás da pracinha, eu estaria atrás desse comércio. Eu disse para ela o nome do comércio que era. Mas assim, quando a pessoa não sabe ouvir, ou quando a pessoa não sabe ouvir, então ela não espera nem ninguém completar uma frase, né? Não espera nem ninguém completar uma frase, porque ela já faz aquele pré-julgamento e ela entende do jeito dela e age. Oi, Gil, boa noite, amada, obrigada pelos bastões, Deus abençoe. E ela já age
de acordo com a interpretação dela e não do que você falou. Aí dá um desentendimento. Eu falei para ela, falei, amada, você não entendeu o que eu falei. Eu falei que estava atrás de tal mercado. Você pensou que eu estava à frente de tal hortifruti. Então foi como você interpretou. Eu falei para ela, a importância de você ouvir, esperar a pessoa concluir a fala, faz a diferença para você entender. Geralmente as pessoas não entendem, mas e são fatores, é tão interessante, que são coisas, parece que insignificantes, mas que é interessantíssimo para as nossas vidas. Você chega para uma pessoa, presta atenção como que é a mentalidade do povo e que eles nem prestam atenção naquilo que falam. Outro dia eu falei para... Olá, Elma Maria, seja bem-vinda, boa noite, amada. Eu falei para uma... Peraí, cortou o raciocínio, já que eu falo outra vez. Amados, falando para falar de infância, eu estava falando de trauma, né? Que a pessoa acaba só de vivenciar em um ambiente, a pessoa aprende os hábitos errados. Eu lembro que o meu Mateus, ele começou, meu filho, ele agora tem 8 anos, mas eu lembro que há uns anos atrás, ele começou a falar com as irmãs dele, tipo, mandando, brigando, tipo, tirando as irmãs, né? Aí eu falei para ele assim, filho, por que você tá falando assim com suas irmãs? Né? Aí ele falou assim, porque é assim que meu pai fala com você, é assim que meu pai te trata, eu acho que esse é o jeito certo, entendeu? Eu falei, não é. Aí eu expliquei, né? E você vê, só dele ouvir, vivenciar, presenciar ali, eu falei, não é, meu filho, não é assim que se trata uma mulher. Mas meu pai faz assim. Eu falei, pois é, mas é errado. E se você fizer assim, quando você crescer, seu relacionamento não vai ser bom. Você vai perder sua esposa. Então você precisa mudar isso. Ele falou assim, nossa, mas eu achei que esse era o certo, porque é assim que meu pai falava com você. Então, Railane, boa noite, amada. Eu sigo você de volta, tá, amada? Então, amados do Senhor, é desse jeito. O ambiente que você convive faz você ter comportamentos. Aí, às vezes, por exemplo, que os nossos pais podem ter passou um ensinamento, tipo, um cuidado para nós, que foi o melhor deles, mas baseado no conhecimento deles. Entendeu? Baseado no conhecimento deles, na experiência que eles viveram. Hoje, para nós, é mais fácil. Antigamente, até para ler era mais difícil. Você tinha que ir numa biblioteca para ler, ou alugar um livro, alguma coisa assim do tipo. Você tinha um prazo para estar fazendo isso. Amém, amado. Então, hoje não. Hoje, por exemplo, você tem uma dificuldade de liberar perdão, por exemplo. Você põe aqui na internet palestra sobre perdão. E aí você fica assistindo até você ter aceitação para liberar perdão. A importância de liberar perdão não é sobre o outro, é sobre você. Porque a falta de perdão faz com que você venha até mesmo ficar enfermo. Então é tão importante, amados, a gente curar as feridas. As feridas da alma, porque para que você venha bem, você venha ficar bem. Tem gente, amados, que tipo assim, que a pessoa já tem tanto trauma que a pessoa já olha para você assim com olhar de desconfiança, com olhar de medo e tal, e a pessoa nem te conhece. Mas devido a tudo aquilo que ela já passou, ela acha que você vai fazer igual alguém já fez com ela. Então tudo isso é influenciado. Aí quando você entende que o passado não pode retornar, né? Para fazer diferente, você não volta a ser uma criança, né? Mas você libera perdão e entende que seus pais deu o melhor para você, né? E segue a sua vida, você começa a prosperar, você começa a crescer.
em todas as áreas. Ó, tem uma história, sabe, gente, olha só que interessante essa história, amados do Senhor, de um casal. Esse casal tinha 2 filhos. Tá, inclusive, essa história eu conto ela no meu livro. Esse casal tinha 2 filhos e o pai casado, né, com a mãe, lógico, dos meninos. Só que o pai, ele era alcoólatra, né, alcoólatra tipo viciado e violento. Ele batia na esposa, né, e quando ficava bêbado, e era, né, não era um bom marido. E aquela mulher acabou ficando doente de tanta situação desagradável que ela passou, e ela, né, traiu ali uma enfermidade e morreu. Com a morte daquela mulher, os filhos resolveram sair de casa, porque o pai era ruim, né? O pai era ruim. Aí a mãe era legal, mas faleceu. E o pai era ruim, então cada um foi viver sua vida em uma cidade diferente. E o que acontece, amados? Em uma cidade, um dos filhos era bem-sucedido, era palestrante, empresário, casado, pai de um casal de filhos, um ótimo esposo. E ele, além de ser um ótimo profissional, ele arrumava tempo e almoçava com a família e tal, e era muito dedicado. E a secretária chegou para esse homem bem-sucedido e falou assim: o que te faz ser essa pessoa bem-sucedida que você é? Ele falou assim: olha, a culpa é do meu pai, porque meu pai, ele era um homem agressivo, né, violento, dependente químico, né, e ele agredia, ele violentava, machucava a minha mãe. E a forma dele ser me fez entender que eu não posso ser igual ele era. Então a culpa é do meu pai de eu ser esse homem bem-sucedido. Em uma outra cidade tinha um outro rapaz que vivia bêbado, que não se dava bem em nenhum relacionamento, que maltratava todos os relacionamentos que ele encontrava, e que vivia de favor, né, morando nos fundos da casa de alguém e não conseguia prosperar. Perguntaram para esse rapaz: o que te faz viver uma vida dessa, uma vida de favor, onde você nada flui, um relacionamento desse dá certo? Ele falou assim: a culpa é do meu pai, que era um homem agressivo, violento, batia na minha mãe, a minha mãe ficou doente, pegou uma determinada enfermidade e morreu. Então hoje eu sou um viciado porque a culpa é do meu pai. E o irmão dele, muito bem sucedido, falou: a culpa também era do pai. Então, assim, como a gente vê as coisas, amado, é que faz muita diferença. Vamos citar um exemplo aí de Mário e João. O Mário era bem sucedido porque ele aprendeu com os erros do pai. O João não era bem sucedido na vida, tinha uma vida de frustração e de derrota, porque ele copiou a vida e os passos do pai. Então, tem uma frase que diz assim: os sábios aprendem com seus próprios erros, com os erros dos outros. Corrigindo, a pessoa sábia aprende com os erros dos outros. O inteligente aprende com o seu próprio erro. E o burro nunca aprende. Então, meus amados irmãos, Maria Selma, boa noite, amada, seja bem-vinda. A gente que escolhe. Maria Inês, boa noite, seja bem-vinda. A gente que escolhe qual rumo das nossas vidas que tomar. Eu sei que mudar de vida, de hábito, não é simples, não é fácil, mas é possível, entendeu? Exige esforço, exige aprendizado, exige perseverança e, acima de tudo, você tem que querer.
E quando você quer, você consegue. Então, assim, por exemplo, já que eu não tive uma boa paternidade, o que você tem que fazer? Ser um bom pai, ser um ótimo pai, entendeu? Você não teve uma boa paternidade, então você tem que aproveitar e ser um ótimo pai. Você viu, por exemplo, sua família, sua mãe ou alguém da sua família sendo maltratada pelo esposo, né? Você tem que entender que, opa, isso aqui não dá certo. Não faz mal para a esposa. Então, faz mal para a esposa. Então, o que eu tenho que fazer? Fazer a diferença, estudar sobre casamento e ter um casamento melhor, e ter um casamento bom, e cuidar da minha esposa, né, ou do meu esposo. Então, amados do Senhor, é assim que você cresce, né? É assim que você muda, né, a sua mentalidade. Por exemplo, é muito chato. A importância paterna, ela é fundamental. E infelizmente os homens, eles não têm dado muito crédito à importância de ser pai. Eles relacionam-se com as mulheres e depois simplesmente vão embora e acham que estão sendo sábios, que está lucrando em não assumir a responsabilidade paterna, nem financeiramente, nem com amor, que é o principal de todos. Assumir a responsabilidade, o companheirismo ali, é você acompanhar o crescimento e o desenvolvimento do seu filho. Muitos homens estão muito tipo, não tá nem aí. É como se fosse um objeto qualquer. Isso é muito ruim. É por causa disso que muitos jovens acabam entrando por vício, acabam entrando aí, né, para o mundo fácil, porque não tem amor de pai. A figura paterna é essencial na vida de qualquer ser humano, de qualquer filho, mas principalmente de um filho homem. Né? Faz muito, todas as fases faz, mas na fase, por exemplo, da adolescência, todas as fases. O filho homem, ele precisa ter esse acompanhamento, não só o homem, filho e mulher também, mas você vai ver que filho homem que não teve, geralmente, eles têm problema de vício, né? Eles têm problemas, diversos problemas, né? Dependência química, faz as escolhas erradas, porque o problema dessa pessoa é só a falta de pai, é só a falta paterna. Então, homens, em nome de Jesus, seja prudente, tome cuidado ao se relacionar, não saia espalhando filhos, né? Previna-se, já que você, né, não tem se contido. E se gerou, assuma. Seja pai, seja amoroso, seja responsável, porque é essencial, é muito essencial. Eu conheço pessoas que têm filhos em que o pai não participou da criação e que os dois filhos têm problemas com vício, e eu tenho problema com relacionamento, problema com tudo. Por quê? Porque o pai não fez aquilo que era para ser feito. E digo mais, amados, uma mãe, por mais carinhosa, por mais que ela se desdobre, por mais que ela se esforce, ela não assume, o pai, ela não supre 100% ali a falta do pai. Mãe é mãe, pai é pai, entendeu? O homem, ele é importante, assim como a mulher também é importante na vida daquela criança, né? Ela crescer estruturada. Observe, crianças que crescido num ambiente, uma família estruturada. Esse jovem, são poucos os jovens que vai para os caminhos do erro.
Agora observe, faz uma pesquisa. Toda vez que você conversar com alguém que esteja em estado crítico, assim, dependente químico, que esteja talvez até mesmo morando na rua, vivendo uma vida crítica, principalmente filho homem, ou pessoa sexo masculino, pergunte para ele: e aí, como é que foi seu crescimento? Como é que foi sua convivência com o seu pai? Você vai ver que essa pessoa ela não teve amor de pai, ela não teve companheirismo, e ela não foi cuidada, e essa pessoa não soube lidar com a falta, né? E aí acabou procurando, tipo uma revolta que gera, e procurando os meios errados. É só que quem é que está sendo prejudicado? A própria pessoa que está no caminho errado. Então, é necessário, amados, ressignificar o passado, dar um novo sentido, um novo giro, um novo rumo, uma nova direção, para você não ficar com o seu futuro e seu presente atrapalhado. Então é preciso dar sentido. Por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, né? O passado, o tempo cura o passado, não cura. O tempo não cura o passado, né? É preciso, eu acho que o Felipe tava, não sei se o Felipe estava no dia da live aqui, que eu chorei até, foi muito doído para mim, esse processo de luto, né? A perca, né? Não sei, alguém, mesmo que Deus leve, pra gente que está aqui sem a pessoa, a gente considera uma perca, mas está no céu com Deus, né? Minha mãe foi para o céu, e esse processo de luto é muito doído. E enquanto Deus não trouxe, né? E quando Deus trouxe, melhor dizendo, quando Deus trouxe a Márcia, né? Márcia Rocha aqui, que ela compartilhou comigo, né? A experiência dela com Deus. E o que eu estou vivendo hoje, ela já vivenciou. E ela soube me ouvir, conversar, e ela me ouviu e me aconselhou. Amada, foi libertador. Foi libertador, né? Porque assim, hoje eu choro, de vez em quando ainda dói e ainda choro, mas antes estava, parecia que o meu eu interior aqui estava sendo esmagado, doendo o tempo todo. Então, por isso que há a importância da psicologia, a importância de você trabalhar aqui. Trabalhar a questão de aceitação para aquilo que já aconteceu, curar as coisas que você passou que foi desagradável e saber lidar com aquela situação a partir de agora. E é preciso curar. E quando você sabe que foi curado, irmãos? Primeiro que você precisa de ajuda. Nesse dia eu não estava. Como que foi, Felipe? Como que foi a sua experiência? Você pode compartilhar com a gente? Paz do Senhor, irmã, peço oração para mim. Estou passando necessidade em minha casa. Fernando, vamos orar, Fernando, em nome de Jesus. Vamos orar, tá bom? Já vai ter um momento de oração. E aí a gente ora assim, em nome de Jesus, tá bom? Para Deus enviar a providência na sua casa. Se creres, verá a glória de Deus. Tá bom? Vamos orar. Em nome de Jesus, para que Deus envie a providência na sua casa. Glória a Deus. Irmãos, é tão importante, só para você ver a importância da questão familiar, materna e paterna. Quinta-feira, meus filhos brincando, eu tenho 3 filhos, 2 deles brincando com a terceira, dizendo assim: você é adotada. Ela começou a chorar. E ela não é, meus filhos é tudo, né, do meu ventre mesmo, Deus que me deu. E ela começou a chorar. Agora imagine, amados, para aqueles que foram de fato abandonados. Eles precisam de um acompanhamento psicológico. Eles precisam curar a ferida que ficou,
na alma, porque a pessoa não entende, a pessoa às vezes se sente culpada. Ó, olha como a questão psicológica, amado, do segundo casamento, que aconteceu, só apareceu o segundo casamento, talvez você tenha digitado algo antes, ou Fernando, não apareceu. Deixa eu ver que eu ia falar algo bem interessante. Agora eu fui ler a mensagem e acabou fugindo aqui. Mas é importantíssimo, amado. É importantíssimo a questão do acompanhamento paterno. É necessário. Aqueles que não têm, geralmente as pessoas têm problema em prosperar financeiramente, problema com relacionamento, problema com vício, problema, às vezes até mesmo na intimidade. A pessoa gera vício de atos que afasta a pessoa da presença do Senhor, porque a pessoa gera uma revolta dentro dela e começa a fazer tudo aquilo que prejudica ela mesma. Então você, que já foi abusado na infância, sexualmente, você precisa contar isso para alguém. Você precisa conversar com alguém, né? Você precisa, olha, só que não é para todo mundo, mano. Não é para todo mundo. Infelizmente, a população, ela é muito leiga em conhecimento. Se você vai chegar e conversar com uma pessoa que ela não entende um pouco de psicologia, mano, ela não vai entender. Ela vai falar um monte de bobagem e às vezes vai acabar te ferindo. Nem todo mundo que é líder espiritual sabe de psicologia e sabe ouvir. Nem todo mundo. Nem todo mundo, entendeu? Então, pede para Deus a direção. Ó, só para você ver como que é essa questão de toda ferida. Outro dia encontrei uma pessoa que estava chorando muito. E Deus falou assim, vai até ela e abraça ela. E ora por ela. E eu senti, né? Aquela necessidade de ir, de fato, dela. E fui, abracei e orei por ela. E ela chorou muito. Mas muito. Só que eu orei, abracei e eu não perguntei o porquê que ela estava chorando, né? Deus mandou orar e abraçar, Deus não mandou perguntar. E aí depois, passado alguns dias, uns 3 dias, essa pessoa me procurou e falou assim, eu estava orando a Deus, que eu precisava conversar com alguém. E Deus me disse que eu posso conversar com você. Eu quero compartilhar algo da minha vida com você. Aí eu falei, tá bom. Pode falar. Aí a pessoa falou, olha, eu fiz isso. Não vou citar detalhes aqui. Aí ela falou, mas eu tô me sentindo muito mal. Tô incomodada. Me senti que eu traí o Espírito Santo. Então. Falei, olha, a palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Você quer continuar com essa prática? De jeito nenhum. Jamais. O meu sofrimento é por ter agido e eu sei que não dá certo e eu não quero mais isso para minha vida. Eu falei, pois é. Aí ele tá confessando, você tá deixando, você não vai praticar mais. Então, vamos orar, né? Orar a Deus, vamos pedir perdão e você não faça mais. Que Deus não vai te cobrar mais por causa disso. E aí assim fizemos de orar, para a glória de Deus. E a pessoa ficou bem. Amados, é tão interessante que aí você vai... olha como que é a questão da psicologia. Tem uma outra mentorada minha que chegava datas como tipo feriado. Por exemplo, vai estar para nosso próximo feriado agora, é outubro, é dia 12 de outubro, né? Acho que é isso. Não, mas vamos exemplificar a respeito de uma data específica. 12 de outubro. Quando chegava próxima da data do feriado, essa pessoa ela tinha crise do pânico. Ela tinha crise, ela travava, ela chorava, ela tinha... Vocês
para quem já viu, para quem conhece, a pessoa tinha crise mesmo. E aí, essa pessoa, um dia, me ligou e falou: amado, ora por mim, porque eu tô assim, eu tô muito mal. E eu fui conversando com ela, conversando. Aí eu falei, olha, como... Aí a gente foi identificando. Sabe o que aconteceu, amado? Nós identificamos que essa pessoa, ela tinha todo pré-feriado, crise. Por quê? Porque uma pessoa muito próxima da família dela se reunia com ela em todos os feriados. Alguém muito próximo, alguém da família, uma pessoa muito amada, todos os feriados eles passavam juntos. Cortou ali, né, devido a um reboliço que aconteceu, aquela aliança, aquela união, né, aquela união que ficava todas as datas comemorativas, principalmente feriados juntos, cortou ali, né, eu creio que temporariamente, aquela união. Então, olha como o subconsciente da pessoa grava. Por isso fala assim, o tempo passou, curou. Não cura. Não cura. Fica aquela feridinha lá. No dia que alguém mexer, você chora. No dia que você ouvir uma pregação, no dia que você ouvir uma palestra, no dia que alguém te fazer uma pergunta sobre aquilo, ou você chora, ou você fica com raiva, você sai de perto, ou você explode. É porque ficou ali, amado. Aquilo ali não foi curado. Está escondidinho lá no seu subconsciente. Então, identificamos. Quando você identifica a causa, dá uma crise de choro, amado. Glória a Deus. E você começa a pôr, você começa a chorar porque você está pondo para fora aquilo que te fazia ter crise, né? Seja uma tristeza, seja um choro, seja que tem gente que a crise é tão elevada que altera a pressão, diabetes, um monte de coisas acontecem. Então, foi identificado, olha, se em todos os feriados isso acontece, então isso está ligado ao sentimento de uma pessoa. Então você tem que entender que você tem que aceitar e começar, tipo assim, quando vir aquele sentimento de o mundo acabou porque agora essa pessoa não vai estar aqui no feriado comigo. Chorar, no caso, é bom, é maravilhoso, porque você põe para fora. Você põe para fora e é bom você conversar com alguém. Você tem que conversar com alguém, entendeu? Você tem que conversar com alguém e dizer, olha, eu me sinto assim, né? Por exemplo, se você quer xingar, às vezes até tem que pôr para fora, entendeu? Não com a pessoa, às vezes tipo, a pessoa, uma coisa que acontece muito com a pessoa que tem trauma, a pessoa tá lá, ferido com alguma coisa, aí a pessoa vai e alguém te provocou, aí você solta os cachorros naquela que a pessoa que te provocou, fere ela, mas ela não tem nada a ver com aquela situação. O problema que você tem é com alguém no passado, e às vezes, por exemplo, foi um familiar bem próximo. Então, quando você conversa, só pra você quer, olha como que é, Felipe, só pra você entender a questão de bloqueios, porque, eu tinha uma raiva muito grande de dinheiro. Eu sempre falava assim, que no choro, no caso, eu não consigo. Minha natureza é razão, não emoção. Nada, amado. É porque você não se abre. É porque você não se abre. Você se fechou. Você vive na defensiva. Entendeu? Você vive na defensiva. Sabe tipo, aquela pessoa que teve que se virar sozinho e que teve que correr atrás das coisas, e aí você tá acostumado com, tipo assim, se alguém vem, euzinha Selma aqui, se alguém vir brigar, eu já tô meio que pronta. Por quê? Porque eu já passei por muitas afrontas. Mas quando alguém vem cuidar de mim, né, vem com amor, com carinho, cuidado, eu não sei, agora até que eu sei, porque Deus tem cuidado disso comigo, já tá há alguns anos, já uns 3, 4 anos, já tratando isso comigo. Por exemplo, vamos supor, a Viviane tá aqui na live comigo, a Viviane vem, me afronta e vem pra brigar comigo. Opa, quer brigar? Eu não vou brigar de porrada, é lógico, mas eu estou pronta para me defender. Eu já estou acostumada em ver pessoas para maltratar. Agora a Viviane vem e fala assim, Selma, eu passei num lugar, eu comprei algo para você, hoje é o seu aniversário,
não é muito importante. Sei lá, eu trouxe um bombom para você. Eu vim aqui te dar um abraço e dizer que você é importante para mim. Não é nem pelo valor da coisa, mas a questão do sentimento. Pronto. Eu começo. Agora não, que eu já estou curada, porque agora eu sei que eu sou amada por Cristo, né? E eu tenho outras pessoas, eu tenho pessoas que expressam o sentimento pela minha vida. Então, e Deus me curou disso. Então, assim, eu não sei lidar. Eu não sabia lidar. Então, quando alguém vinha e me tratava bem, Felipe, tirava meu chão. Tirava o meu chão. Porque eu não sabia lidar com emoção positiva. Eu não sabia. Então, o que Deus fez? Deus tirou tudo de mim e me fez viver dependente. E pessoas me servindo e cuidando de mim, né? E aí, crença de merecimento que eu não tinha, que olha, minha vida era um rebuliço. Então, até os problemas que Deus permite a gente passar é para nos curar. Ó, eu estava falando para vocês a respeito de dinheiro. Olha só, povo de Deus. Eu tinha uma dificuldade. Silene, bem-vinda. Eliana, bem-vinda. Elvis, bem-vindo. Filha do Rei. Todos vocês, viu, Roseli? Todos vocês, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus, viu? Felipe também, todos vocês. Boa noite, Vivi. Seja bem-vinda, amada do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Eu falava sempre assim, Vivi. Eu falava assim, olha, se tivesse uma opção de sobreviver que não dependesse de dinheiro, eu escolheria, porque eu não gosto de dinheiro. E eu sempre vivia fazendo isso. E tudo tem um propósito. Tem pessoas que Deus vai colocar na sua vida só para curar algo seu e depois essa pessoa vai embora, né? E tem pessoas que vai vir e vai ficar. Tem coisa que é passageiro, sabe? Tem coisas que é um tempo mais longo. Tem coisa... Cada caso é um caso. Aí, amém, Felipe. Aí, olha só, Felipe, eu vivia falando assim. Obrigado, Távio. Deus abençoe. Aí eu falei assim, nossa, se tivesse opção para viver com que não dependesse de dinheiro, eu escolheria, porque eu, né, não gosto de dinheiro, não me importo com dinheiro. Aí um dia, né, Deus colocou a Paola na minha vida e eu, muita dificuldade, muita aceitação por lado de dinheiro. Ela falou assim, Selma, tá errada essa forma de você falar. Você sempre fala que se tivesse uma outra opção, você escolheria e você não queria, né, não queria dinheiro. Tem alguma coisa, alguém te feriu a respeito do dinheiro, por isso que você fala isso. Ela falou, o que aconteceu com você no passado? Aí, irmão, você vai, desbloqueia, é progressivo, é passo a passo. Você não desbloqueia no financeiro, no sentimental, na vida íntima, no espiritual, todas de uma vez, não, porque você não aguenta também, não, a emoção explode, entendeu? Você vai chorar tanto, você tem uma balada que você não vai aguentar. Então, você vai desbloqueando passo a passo. Eu vou citar vários exemplos de desbloqueio aqui, tá bom? Já que nós estamos no setembro amarelo, vamos falar. Devia ter colocado amarelo, né? Esqueci. Então, ela perguntou pra mim, o que fez você não querer ter dinheiro? Irmãos, eu lembro que no meu casamento, não foi só no meu casamento. Eu lembro que em outras situações que eu já vivenciei, e quando eu tinha dinheiro, as pessoas queriam tirar de mim para dar para parentes mais próximos. Então, assim, eu não podia ter nada. Você sabe lutar, se virar sozinho, então vamos dar para essa daqui que é tadinha. Entendeu? E aí, eu lembro que durante o período de casamento, eu não podia ter R$1. Um exemplo, uma vez eu estava com R$1, exatamente R$1. E eu lembro que o meu ex, ele estava com a nota de 100. E aí alguém passou vendendo picolé. E um dos meus filhos, se não me engano, pediu alguma coisa assim. E aí o pai das crianças falou assim, você tem dinheiro aí? Só que ele sabia, né, porque eu não escondia assim, eu não importei me esconder. Eu deixava com ele, ele sabia a senha, sabia tudo. Eu falei, porque no momento que eu tiver dinheiro, tiver alguma coisa, se Deus me levar, não fica pro banco, fica pra família. Porque tem gente que é tão apegada a dinheiro que o banco morre e deixa o dinheiro pro banco, mas não deixa pra família. E aí ele falou assim, você tem dinheiro?
Eu falei, eu tenho R$1. Ele falou, me dá o seu R$1 aí. Eu falei, cara, você tem 100 e eu tenho 1. E você quer meu único R$1? Ele falou, para não trocar o meu. Eu falei, peraí, eu só tenho 1, você quer tirar o que eu tenho, você tem 100, não quer tirar 1 e ficar com 99? Ele falou, porque eu não quero trocar o meu. Então, tipo assim, ele queria me ver 100, nem R$1, mas ele poderia ficar com 99. Então, tipo assim, a pessoa não tá nem aí pra mim, entendeu? Nem aí pra mim. Aí eu lembro que durante um tempo, teve um tempo também que eu vendi um bem meu e fiquei com dinheiro no banco. Porque fiquei com dinheiro no banco. Até saber o que fazer, qual era o próximo passo. O que aconteceu, amados? Ele sabia que eu tinha esse dinheiro no banco. Ele falava assim, durante 6 meses, ele não trabalhou. Porque ele falava assim, vou comprar não, você tem dinheiro aí? Aí assim, aí carro era por minha conta, combustível era por minha conta, comida era por minha conta, comprar alguma coisa era por minha conta, ia lá e pedia, tipo assim, nós fomos, um dia mesmo nós foi comer um lanche, né? Ele pediu tanta coisa. E ele perguntava assim, você vai pagar? Você pode pagar pra mim e tal? Não, ele pediu tanta coisa, mas tanta coisa. Eu falei, caramba, quem vai comer tudo isso? Aí depois ele falava, paga isso, tá com dinheiro. Então assim, eu fui pegando raiva de dinheiro, entendeu? Eu fui pegando raiva de dinheiro, por quê? De tanta pessoa ficar, eu quero seu dinheiro. Eu lembro que no dia que eu fui ter meu segundo filho, quase bateu o carro, porque eu tinha R$15. E ele falava assim, vou comprar não sei o que, tem dinheiro aí, porque o dinheiro estava exposto. Que não sei o que, tem dinheiro aí. Então assim, eu comecei a ter raiva de dinheiro por causa das pessoas que se aproximavam de mim só por causa de dinheiro. Então o que acontece? O dinheiro não chegava até mim. Por quê? Porque eu era bloqueada. Por quê? Por causa das pessoas que conviviam comigo. Porque só vinha comigo até mim por interesse. Entendeu? Só queria dinheiro. E acabou, não se importava com os meus sentimentos. Não se importava se algo ia faltar para mim. Então isso gera um bloqueio enorme, mas olha, dá uma escassez fora do limite. E para me desbloquear, quando ela identificou isso em mim, quando ela falou assim, me fala uma situação. Aí quando eu falei essa situação que eu lembrei, falei, olha, a pessoa tinha R$100, eu tinha 1 e tal, e quando eu tinha dinheiro no banco, a pessoa, né, meio que me obrigava a pagar tudo. Quando identificou essa causa, Felipe, mas eu chorei. Falou, é uma das causas. Aí tive mais 3 conversas com ela, a identifiquei. Por eu ser de família financeiramente escassa, né, nasci, me criei na roça, né, a vida financeira bem precária mesmo. Então isso já é um grande bloqueio. Aí quando eu comecei a ter dinheiro, tinha alguém que sufocava, né? As pessoas olham pra mim e dizem que eu tenho cara de empresária. E eu não fico me lastimando, também não gosto. E aí, oi Aldo, obrigado pelas curtidas, seja bem-vindo, em nome de Jesus. E a pessoa falava, mas isso aqui é céu, mas isso aqui é céu. Eu ficava só jogando tudo. Sabe que a pessoa só chega perto de você para te sugar dinheiro? E eu lembro que quando eu tinha esse valor em dinheiro, eu falei assim, tomara que acabe logo. Eu falei, meu desejo é que o dinheiro acabe, porque eu só tenho paz quando eu não tenho dinheiro. Então, quando eu tinha dinheiro, as pessoas ficavam se aproximando de mim, enchendo as minhas paciências, me sufocando. Ai, compra isso pra mim. Ai, eu sei que você tem dinheiro. Ai, não sei o que, você tem dinheiro. Então, assim, eu falei, nossa, eu prefiro não ter. Porque quando não tem, ninguém fica me pedindo 24 horas, ninguém fica me sufocando. Então, eu posso viver. Então, eu peguei trauma de dinheiro durante muitos anos. E agora que eu estudo sobre prosperidade, quando eu fui ver, o dinheiro não chegava. E eu comecei a questionar. Eu falei, Deus, eu estudo, eu sei o que fazer, sei. Por que o dinheiro não chega? Porque eu não atraí o dinheiro, eu repeli o dinheiro. Por causa do que eu vivenciei. E é assim no casamento, né, que é na vida sentimental, e assim em várias áreas. Eu estou citando apenas alguns exemplos para você, igual você tem exemplo do meu filho, porque ele começava a falar gritando com as irmãs.
por causa do que ele viu. Eu tinha raiva de dinheiro por causa das pessoas que não se aproximavam de mim por causa do dinheiro e não respeitava a minha vida, o meu espaço. Então eu comecei a pegar birra de dinheiro. Então, depois que eu fui curada disso, né, aí agora o dinheiro ele tem vindo com frequência na minha vida, para a glória de Deus. Você tá vendo? Mas então assim, mas a pessoa tem vários relacionamentos, não dá certo, porque tem lá. Inclusive, amados, se alguém se interessar e querer aprender profundamente sobre atração consciente, atração inconsciente, tudo isso, amado, você vai ver, por exemplo, aqui nesse curso que eu criei. Olha só, por causa do que eu vivi, hoje eu dou aula. Vou fazer um... Então, hein? Amém, manda aí, tamo posse. Deve ser isso que está acontecendo comigo. Com certeza. Se você quiser depois, a gente pode conversar a mais. Só que a pessoa tem que se abrir, tem que ser sincera, mano. Isso chama-se mentoria, né? E aí tem que ser sincero, a gente tem que fazer pergunta. Aí às vezes quando a gente vai falar de um assunto que dói, que dá vontade de chorar, e a pessoa quer mudar de assunto, se você mudar de assunto e não falar sobre aquilo que dói, você não vai ser curado. Você precisa falar sobre aquilo que foi curado, que te faz chorar, para você ficar curado, entendeu? Você precisa falar daquilo que te dói, porque aquilo não foi curado em você. E enquanto você, estou tentando ganhar dinheiro pela internet, tá tudo travado. Durante muito tempo, era assim comigo, Felipe. Durante muito tempo, e aí eu perguntei para Deus, aí eu comecei a meio que duvidar, Deus, mas Senhor, o Senhor falou que ia ganhar dinheiro com isso. Eu também estou trabalhando com internet, né? E estou com loja, e-commerce, compro também para revender, de várias formas. E falei, mas Senhor, que negócio que é esse? O Senhor prometeu e o dinheiro não chega, que promessa que é essa? Eu comecei a questionar Deus, mas eu precisava de cura primeiro. Aí Deus foi me dando, dizendo que livro ler, que palestra participar. Deus sempre me manda fazer cursos, Felipe. Já investi mais de 35 mil reais em curso para trabalhar aqui. A falta de conhecimento, mano, é terrível. Acho que é o preço mais alto que a gente pode realmente pagar, como diz o Dr. Tássio. Ele fala assim que o preço mais alto que uma pessoa pode pagar é a falta de conhecimento. Porque a falta de conhecimento deixa a gente leigo. As coisas... E olha, detalhe, Felipe, quando você é curado da escassez. Por exemplo, minha mãe trabalhou em sítio, capinando, com roça. Agora, nos últimos anos, ela até, graças a Deus, Deus abençoou, ela teve sabedoria e teve uma vida melhor, para a glória de Deus. Fiquei feliz, falei, Deus, graças a Deus, minha mãe teve aí acho que uns 20 anos com a vidinha financeiramente boa, para a glória de Deus. Mas a nossa infância foi muito ralada. Então você, vamos supor, eu, Selma, cresci no meio de pessoas financeiramente escassas. Não tinha com quem aprender vendo. Você quer um exemplo? Assim, pessoas que aprendem a fumar. Sabe por que as pessoas aprendem? Sabe por que uma criança aprende a fumar, Amado? Você sabe me dizer por quê? Digite aí se você sabe, digite aí, que já que eu te dou a resposta, ver se confirma com o que você está falando. Então, a gente que, para quem cresceu num ambiente de pobreza, que não tinha nada, que não tinha com quem aprender, e não tinha um exemplo. Quando eu fui fazer faculdade de administração, sabe o que o reitor disse para mim? Ele falou assim, você que é filho de faxineiro, você vai ser faxineiro. Você que é filho de agricultor, você vai ser agricultor. Então, se você está aqui achando que você vai ser advogado, administrador de empresas, saia daqui, porque isso não é para você. Filho de administrador de empresa vai ser administrador, filho de advogado vai ser advogado, filho de pobre que trabalha na roça vai trabalhar na roça. Eu fiquei revoltada com aquilo e falei, não concordo. Não concordo, mas faz muito sentido o que ele falou. Se você não buscar conhecimento, se você não mudar de ambiente, se você não ter novos contatos, e se você não estudar, não se esforçar e não perseverar, você não muda.
Você não consegue. Porque, irmão, sair da pobreza dói. Dói. Porque para você largar a escassez, você tem que dar um passo de fé. Que não é fácil, amados. Que não é fácil. Mas é possível. Entendeu? É possível. Aí você vai vencendo. Você vai vencendo. Aí você tem que entender como é que o dinheiro trabalha. Que o dinheiro ele é uma energia. Que quando você... Por exemplo, assim... É igual a lei do vazio. Eu vou trazer irmãos, eu tenho um curso sobre isso. Essa semana eu vou ensinar. Então, por favor, não falte, tá bom? Acho que eu creio que essa semana... A partir de hoje, já estou ensinando. E até a semana que vem. Eu vou estar ensinando sobre isso. Tá bom? Sobre bloqueios, crenças limitantes, como atrair o dinheiro. E isso, amados, ó, primeiro a gente é aqui, ó. Primeiro é o ser, para depois ter. E as pessoas, elas invertem, amados, elas querem ter. E não é assim que funciona. Porque a partir do momento que você tem, que você é sábio, que você adquire o conhecimento, você adquire a sabedoria, você pode falir bilhões de vezes você vai recomeçar. Entendeu? Você vai ficar rico de novo, porque você sabe o caminho. Agora me diz uma coisa. Qual é o caminho do pobre? Entendeu? Como é que ele vai ficar rico se ele não convive com rico? Se ele não estuda sobre riqueza? Se ele não estuda sobre dinheiro? Você acha que essa pessoa vai ficar rica? Não vai, mas não vai. Ah, mas pode ganhar na Mega Sena. Ganha na Mega Sena, ganha em outros jogos, ganha milhões, ou meio milhão, alguma coisa assim, mas fica pobre de novo. Por quê? Porque ele tem a mente de pobre. Tem a mente de pobre, entendeu? A pessoa começa a gastar, não sabe investir, perde tudo. Meu avô era peão, meu tio é filho dele, fez muita grana e é empresário, porque ele deve ter convivido com alguém rico, alguma família ou algum amigo rico. Ó, tem um filme, não, um livro, Pai Rico e Pai Pobre, né? O cara, ele é interessante, aí mostra a visão do pai rico e mostra a visão do pai pobre. E o pai rico não era o pai dele de verdade, só que o pai rico, ele era pai de um garoto e que ele ensinava como ganhar dinheiro, como atrair dinheiro e como pensar como rico, como agir como rico para ser rico. O pai pobre, ele pensava como pobre, agia como pobre, se comportava como pobre, ensinava coisas de pobre para ele, entendeu? E aí depois ele se tornou rico. E hoje ele dá ensinamento, hoje é escritor, ele é maravilhoso, assim, palestrante, escritor e empresário. Mas ele teve que trabalhar. Não tem como você ser rico se você convive com pobre, se você não trabalhar a sua mente. Você não cresce, mano. Você não cresce. Você não, por exemplo, assim, tem que ter alguém, mano. Tem que ter alguém, ó. Eu saí do Nordeste, de Sergipe, e vim para São Paulo. Eu não vim para São Paulo, eu vim para São Paulo pensando, vou trabalhar de doméstica, vou ganhar dinheiro, vou trabalhar aí, vou juntar dinheiro de 2 anos, volto e abro um bomboniere. Eu sempre tive, tá vendo? Já tem os dons, mas você tem que desenvolver os dons. Lembra da parábola dos talentos? Tem o que ganhou 5 talentos, tem o que ganhou 5 talentos, 5 talentos e 10 talentos, se eu não me engano. Sei que o que ganhou mais talentos, o que ganhou 5, eu acho que ganhou 10, eu não lembro exatamente quais são os números do talento, se vocês souberem me ajude aí. Sei que um era 5, e outro era 1, e o outro, se eu não me engano, era 10, eu não lembro. Os que ganharam mais talento, eles negociaram. 5, 2 e 1, obrigado, Alto. O Alto tá falando que é 5, 2 e 1. O que ganhou 5 talentos, ele transformou em 10, né? E aí o Alto tá falando que o outro é 2, eu não lembro, que eu tô com a Bíblia aqui, mas eu não sei exatamente qual capítulo e versículo que fala desse talento. E o que ganhou eu sei que o que ganhou mais que 1, negociou e duplicou. O que ganhou só um talento, né, minha filhinha linda, ela veio aqui só pra fazer isso aqui, tipo um coraçãozinho, tipo eu te amo, coisa linda, né, amada? Tá vendo? Como isso é, isso, você tá vendo, amada? Essas expressões de amor dizem muito. O que ganhou um talento, ele não granjeou, ele não negociou, ele não soube fazer, ele ficou com medo. Por que ele ficou com medo? Ele não sabia, ele não tinha visão. Então ele guardou
e quando o chefe dele chegou, ele devolveu, o chefe dele ficou com raiva e ele perdeu o que tinha. E o que multiplicou ganhou muito mais. É a lei da semeadura. Multiplica, planta para você ver se você não vai ganhar muito mais. Vai ganhar muito mais, amado. Então, é assim que funciona. Seu tio cresceu porque, né, ele abriu a mente, ele deve ter se espelhado em alguém, ele deve ter tido alguém que gostava dele, alguma família de rico. Ó, eu sempre tive uma família de rico ao meu redor, que acreditava em mim, mas a minha família nunca acreditou em mim, nem hoje acredita. Nunca acreditou em mim. E quando, às vezes a pessoa vem só para ver. E mais, você que quer mudar, Mateus 25, 14 e 30. Olha o áudio, gostei do áudio. Olha aí. Eita, olha, já abri Mateus 26 aqui, ó, bem pertinho. Mateus 25, parábola dos talentos, ó, parabéns, Aldo, gostei, obrigado, viu? Ó, porque isto é também como um homem que partiu para fora da terra, chamou os seus servos, tá vendo, servos, eles eram empregados, servos, e entregou-lhe os seus bens, matéria. E a um deu 5 talentos, tá? E a um deu 5 talentos e outro 2, ele falou 2, tá certo, e o outro 1. E cada um segundo a sua capacidade. Tá vendo? Deu de acordo, Ana Maria, seja bem-vinda, amada. Deu de acordo com a capacidade. Ele, o que se recebeu a capacidade dele era pequena, ó, tá vendo? E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou. Ele recebeu 5 talentos porque a capacidade dele era para isso, né? Negociou com eles e granjeou outros 5. Então ele ficou com 10 talentos. Então tinha sabedoria. Então, é por isso, amados, que às vezes você não é promovido numa empresa. Vou explicar. Uma vez eu passei por esse processo em uma empresa. Da mesma sorte, o que recebera 2 planejou também, granjeou também outros 2. O que tinha 5 ficou com 10, o que tinha 2 ficou com 4, porque ele negociou. Mas o que recebera né, foi e cavou na terra. Sabe esses pobres, mano? Acho que todos nós já passamos por isso, ou alguns ainda passam, que aí vai no banco sacar R$700, R$1.000 e anda assim com a bolsa assim, tipo, ai, vou ser roubada. A pessoa às vezes tem até cara de pobre, ninguém acredita que você tem dinheiro, mas a pessoa fica, quando tem R$1.000, fica com medo, achando que todo mundo vai assaltar, porque não está acostumado, entendeu? Não está acostumado a viver com grande quantidade no bolso. Aí tem tanto medo de ser assaltado que atrai. O medo é uma vibração, e aí você atrai aquilo que você tem medo, e acontece. Mas o que receberam foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro. Ó, ele cavou na terra, deixou o talento enterrado, amado. Deixou o talento enterrado. Isso, no dia do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez com eles. Então aproximou-se, fez contas com ele. Aproximou-se-lhe outros 5 talentos. Aproximou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com ele. Aí ele falou: Senhor me deu 5, negociei, tem mais 5. Então, são 10. Já disse que aquilo que ele temia ali aconteceu. E como acontece? Eu tinha medo do meu carro quebrar na Dutra. Aldo, adivinha o que aconteceu? E vocês conhecem a Dutra? Alguém aqui do estado de São Paulo? É a Dutra não só o estado de São Paulo, né? E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Atraí a quebra do carro. Fui guinchada. A 5 minutos da minha casa, amado. Saí 2 horas do supermercado. Era para me chegar, 2h10 no máximo na minha casa. Porque eu tinha que fazer um retorno. Eu fui chegar 7 horas da noite. E fui guinchada 2 vezes. Entendeu? O carro quebrava, melhorava, pegava. Depois o cara guinchou, me deixou em um lugar que falou que era seguro.
que era só atravessar, que eu estava no meu bairro. Aí eu fui, negociei, conversei, fui guinchada de novo. Aí o cara me deu a volta e me deixou na rua, mas do outro lado, mas dentro do meu bairro, né? Nas bordas lá do bairro, avenida principal. Por quê? Qual era o meu maior medo? Do carro quebrar. Meu carro quebrou. Quando o carro quebrou, amado, eu lembrei de Jó. Aquilo que eu mais temi me aconteceu. É isso, amado. Se você tem medo da pobreza, você atrai pobreza. Você tem que atrair aquilo que você quer, não o que você não quer. No curso aqui eu ensino sobre isso. Então, o que tinha 2, negociou e teve ali mais 2. Vamos te olhar aqui. E o Senhor lhe disse: bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Foi fiel, negociou e foi fiel. E estava no pouco, foi colocado no muito. E chegando também o que tinha recebido os 2 talentos, disse: entregaste os 2 talentos, e com ele granjeei os 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, fica à vontade, minha filha. Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre muito te colocarei. De novo, o de 5 e o de 2. Entra no gozo do teu Senhor. Então ele prosperaram, porque eles negociaram, tiveram ousadia, tiveram coragem, tiveram fé, tiveram ação, se movimentaram. Mas chegando também o que receberam um talento, disse: eu conhecia-te que és homem duro. Ele ficou com medo do chefe. A falta de conhecimento, não sabia investir. É o que dá reparar a vida dos outros, né? Eu te conheço, eu sei que você é bruto. Em vez de aprender prosperidade para reparar a vida do homem. Olha aí como é que funciona, né? Duro que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. O cara, pelo visto, roubava também, né? E atemorizado, escondi atemorizado, ó o medo. Olha aqui, ó. Jó, aí que o irmão digitou, ó. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, e aqui tem o que é teu. Ele teve medo de perder o talento. O que aconteceu com ele? Ele perdeu o talento. Vamos continuar a leitura. A quem tem mais será dado, e a quem não tem, até o que tem será tirado. Tá vendo? É Bíblia, amado. Bíblia para ser vivenciada. Tem que viver. É desse jeito. Respondeu, porém, o seu senhor e disse-lhe: mas mal e negligente. Ele foi mal e negligente, servo. Sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalharei? Tipo assim, como que você sabia? Na verdade, ele está fazendo uma pergunta aqui. Como você sabia? Sabe como que ele sabia, né, mas quem repara para reparar a vida dos outros, não tem tempo para crescer, né? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu conjuro. Olha só, o dono do talento aqui, ele tinha visão. Ele falou: se eu tivesse deixado no banco, eu ia receber com juro. Vamos supor, eu deixei lá 10 mil reais, vou receber os juros dos 10 mil reais. Foi 200 reais o juro. Tá bom. Uma coisa, estava parado mesmo. Então tinha visão. Você vê que o cara aqui tinha visão. Os de 10 talentos também tinha, os de 5 também tinha. Esse ele não tinha, ele tinha medo. E ele tinha medo do quê? De perder o talento. O que aconteceu com ele? Tirar-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Deu a quem tinha mais. Olha, que o irmão digitou aí. Deu a quem tinha mais. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, tipo assim, quem não tinha medo, o cara não tinha. E ele, aqui o servo, o líder dele pergunta: como é que você sabe que eu ceifo onde que eu colho onde eu não plantei? Ele está fazendo uma pergunta. Então tem gente, irmão, tipo assim, que vai chegar. Essa é a cagada da vida do povo. Vamos supor. A Sirlene, que está aí, a Sirlene, Eliana, o Aldo, o Felipe. A pessoa chega assim: nossa, deixa eu ver o que a Sirlene está fazendo. Olha, a Sirlene saiu de Uber. Olha, a Sirlene voltou de carro. Será que ela ganhou? Será que ela comprou? Será que comprou à vista? Será que comprou parcelado?
Como que ela está comprando? E se ela nem tem habilitação, como é que ela está dirigindo? Que não sei, sabe, a pessoa está preocupada, focada na vida dos outros, em vez de estar assim, opa, essa parábola do talento aqui me dá um ensinamento. Então eu vou aplicar isso aqui na minha vida. Quem tem medo vai perder o que tem. Não tem coragem, então eu vou agir. E agir, amados. Amados, eu tinha muito medo do meu carro quebrar na adulta, mas muito medo. E você pensa num lugar bom de se quebrar. É na adulta, sabe? Porque tem guincho. E você não paga pelo guincho. Entendeu? Porque você já paga pedaço, já paga seus impostos. E você não paga, e o guincho vem médico, vem. A atenção deles são muito atenciosos. Nossa, e eu tinha muito, mas toda vez que eu dirigia na adulta, eu dirigia, ai, meu carro vai quebrar, ai, que medo do meu carro quebrar, ai, que medo de quebrar. Aconteceu? Quebrou. Fiquei 4, deixa eu ver, 2, 3, 4, 5, das 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 horas na Dutra. E levava o quê? 7 minutos para me chegar na minha casa. Oi, Laurilene, a paz amada. Então, aquilo que você tem medo, você atrai. Então, pense naquilo que você quer e não no que você não quer. Tá bom, amados? Pense no que você quer e não no que você não quer. Tem que trabalhar a mente, mano. Tem que trabalhar a mente. E muita gente está cheio de ferida, mano. Cheio de feridas do passado. Hoje mesmo eu estava vendo pessoas paradas e olhando assim na rua. Eu falei, lá vem problema. E pronto, falei para meus filhos, fica quietinho, deixa que eu resolvo. Aí não era problema nenhum. Eu falei para meus filhos, tá vendo? A gente viveu em um ambiente de pessoas problemáticas que criava problema do nada, que a gente ficou com trauma, que quando a gente vê alguém parado olhando pra gente, a gente já pensa, lá vem problema. Porque tem gente, amado, que arruma problema do nada, contenda do nada, fofoca do nada, cria casa do nada, enche o saco do nada, entendeu? Então, assim, eu e meus filhos precisam ser curados disso. Por causa do ambiente que nós vivenciamos. Então, causa trauma. Tudo fica alojado na alma e precisa ser curado. Precisa ser curado, amado. E desbloquear dói. Crescer dói. Mudar de nível dói. Mas é libertador, mano. Libertador. Libertador. E você vai ver nos traumas, amados, assim, às vezes tem coisa em você que você pensa que é de outra pessoa, mas não é. O problema está em você. Ó, eu fiquei casada, lógico, né, com meus filhos, fruto do meu casamento, mas a gente sempre saía juntos. E com o divórcio, saía só eu e meus filhos. E a dificuldade, amado, para me adaptar essa vida de sair só eu e os filhos. Trazer para a memória aquilo que nos dá esperança. Passagem bíblica também pensa. Pensar positivo, exatamente. Pensar positivo. Não, a Bíblia e as leis universais. Irmão, quem é o que criou todas as coisas? Então, as leis, igual a lei da atração, eu estudo, ensino sobre a lei da atração. Isso aqui também está vinculado nisso. Nossa, mano, tem tudo a ver. O nosso Deus é muito poderoso. Só que se você não querer, não aceitar, for orgulhoso, você vai morrer cheio de trauma. Vai morrer cheio de trauma. E não vai fluir e não vai entender. Tá? E não vai entender e vai culpar sempre os outros. Como eu estava falando, outro trauma que havia em mim, amados. Ó. Luiz, Fernando, boa madrugada. Obrigado. Você também. Seja bem-vindo. Boa noite, amado. Quando eu ia sair com meus filhos, Richie, seja bem-vindo também. Em nome de Jesus. Quando eu ia sair com meus filhos, paz do Senhor, Laurilene, tudo bom, amada? Eu vi seu nominho aqui, eu pensei, eu acho que eu tinha cumprimentado, você não cumprimentei, amada? Seja bem-vinda, viu? Em nome de Jesus. Eu ficava assim, desesperada, amada, olhando para um lado, para o outro, com medo de perder meus filhos, com medo de meus filhos ser sequestrados, aquele medo. E eu não deixava meus filhos fazer nada. E meu menino, ele é bastante elétrico, ele é bastante corajoso, ele vai, ele age. E eu achava que
Então, quando eu saía com ele corria num lugar, corria em outro, ia ver um negócio, ia ver em outro, que caixinha de som bonitinha, que não sei o que bonitinho, ficava mexendo em tudo, e eu com medo, ficava chamando a atenção dele o tempo todo. Aí um dia minha filha falou assim, olha, mãe, o Mateus é assim, né? Por isso que tem tal pessoa que não gosta de sair com ele. Eu falei, meu filho é assim? É. Aí eu fui ver que eu não saía com ele, eu só saía só para igreja e parquinho. Eu não saía com ele para shopping, para lugares de lojas, para esses lugares assim. Eu só saía para a igreja e parquinho. Igreja pequena. Hoje eu estou no ministério, a Debras, e a igreja sede, a igreja é grande. Irmãos, quando eu fui na Debras, né, eu fiquei com medo do meu filho, daqui da minha cidade, dos meus filhos se perder dentro da igreja. Aí eles, mãe, eu vou no banheiro, mãe, eu vou tomar água. Eu falei, não, ai meu Deus, você sabe voltar, sabe não sei o que, olha só, a mãe tá aqui, não sei o que. Mãe, relaxa. Por quê, irmãos? Por causa do problema conjugal que eu passei, não, por causa da separação, né? E antes saía nós dois, um olhava o filho, o outro olhava o outro, eu vou lá, você fica, um quer ir no banheiro eu levava, as meninas, ele entendeu? Tipo assim, então tava sempre alguém ali, e depois, mano, fugiu do meu controle, porque eu não conseguia, né, em tudo que é lugar ao mesmo tempo, cuidar dos três ao mesmo tempo, às vezes um tá dormindo, outro tá no colo, outro tá no banheiro, às vezes você tá, para quem é mãe solo, que tem 3 filhos, por exemplo, igual eu, às vezes um tava dormindo, tava aqui, e o outro, cabeça no colo, e o outro indo no banheiro, igual a mais velha. E aí, como é que eu fazia para fazer tudo isso sozinho? Então você tem que desbloquear. E eu vi que o Mateus era muito agitado, e eu ficava agitada também, e eu achava que o Mateus era agitado demais, que o problema que era nele, que ele era desobediente. Mas não era, mano. Eu que não tinha o hábito de sair só isso com ele. Então eu falei, aí um dia eu fui observando e eu fiquei muito agitada. Aí quando eu saí, não levava ele, deixava alguém cuidando. Eu falei, então isso é um bloqueio. Então você tem que identificar. Eu falei, isso é um bloqueio. Então o bloqueio está em mim, porque eu fico com medo. E ele, por não sair, ele é bloqueado por não sair. Que quando ele sai pulando. Sabe a pessoa que é meio presa, que quando sai, que sai correndo para tudo que é lugar? Desse jeito. Aí eu falei, agora o que eu tenho que fazer? Sair mais vezes com meu filho. Aí comecei a sair e ficando mais calma, comecei a sair, aí comecei a observar. Aí um dia eu falei, nossa, eu saí, não fiquei nervosa. Eu saí, não fiquei a ponto de, eu ficava a ponto de infartar, de tanta preocupação. Eu falei, olha, eu saí, olá Vitor, bem-vindo, viu, amado Senhor? Eu saí, não fiquei agitada, olha, eu desbloqueei. Então agora, irmão, eu saio tranquila, meus filhos se divertem, vai e tal. E às vezes quando eles vão ver alguma coisa, mãe, ó, eu estou naquele lugar, naquela loja, vendo isso, isso. Vai na feira, irmãos, eu ficava, nossa, prestes de infartar, eu tenho que ir na feira, eu vou nada, né? Agora não, eu vou na feira, né? E eu falo, olha, se vocês se desentendem, se a gente se perder e tal, fica aqui que eu volto, te procuro, fica próximo de pessoas assim, assim, assim e tal. Graças a Deus isso não aconteceu. Mas eu oriento, entendeu? Eu oriento e converso e ensino meus filhos. Mas eu precisava desse desbloqueio. Aí você fala assim, é simples nada, amado. Primeiro você tem que aceitar, identificar. E segundo, você tem que curar. Então, tem uns que você cura sozinho, se você souber, se você entender. Tem outros que você precisa de ajuda. Igual para quem teve problemas aí de abuso, rejeição, maus tratos. Precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Alguns mais críticos que eu vivenciei, eu tive pessoas para conversar. Então procure ajuda, amados. Procure ajuda. Cuide da alma. Sabia? Cuide da alma. Por exemplo, às vezes você tá, vamos supor, às vezes você tá com dor de cabeça, certo? Aí você vai lá e toma remédio para dor de cabeça. Só que você não descobriu a causa. O porquê que você está com dor de cabeça. Qual foi a causa que gerou? Oi, Ana Lúcia, tudo bom, amada? Bem-vinda, Deus abençoe a sua vida. Pastor Sandy, seja bem-vindo também. Por que você está com dor de cabeça? Aí você vai lá e toma um remédio para dor de cabeça ali, toma um dipirola, toma um paracetamol, alguma coisa assim, né? E acha que resolveu o problema. Aí depois a dor de cabeça volta. Só que o que acontece, amado? Às vezes
problema de visão, e você tem que usar óculos. Aí você vai lá, faz exame e usa os óculos, acabou, resolveu, descobriu a causa. A causa era o quê? Visão, não era cabeça. Você tá entendendo? Você tem que descobrir a causa para curar a causa. Você tá num relacionamento que nunca dá certo, todo namoro seu, todo casamento, todo noivado acaba. Por quê? Porque tem alguma ferida, tem algum trauma que você vivenciou, que você às vezes nem sabe qual é, mas precisa conversar com alguém que entende para identificar, para ser curado desse trauma, e o próximo relacionamento seu vai dar certo. Entendeu, amados? Só que o que acontece? As pessoas não investem em alma, não investem no emocional, não investem no espiritual, investe só no físico e no material, né? Tipo assim, as pessoas gastam com coisas supérfluas, desnecessárias, mas não gastam com uma mentoria. Porque não é gastar, é investir. Não investe na mentoria, não investe na psicologia, não investe no espiritual. Amados, hoje eu adquiro cursos. Hoje eu faço teologia. Eu estudo teologia. E eu descobri coisas que agora me parece, Ana Lúcia, ser básico, mas que eu não entendia. Por exemplo, Salmos, o livro de Salmos, né? Quantas vezes que eu ia pregar, capítulo 80 de Salmos. Não existe capítulo 80 de Salmos. Existe número 80 de Salmos. Salmos são cânticos, são poesia, né? Salmos são capítulos. Entendeu? Coisa que eu não sabia. Os Salmos, eu achava que todos os Salmos da Bíblia tinham sido feitos por rei Davi. E não foi. Foram aproximadamente 42 ou 43 Salmos que foram escritos pelo rei Davi. Outros, maioria dos Salmos, não são Salmos conhecidos como Salmos órfãos, que não sabe-se quem são os autores. Tem salmos que são atribuídos a alguns personagens bíblicos, mas não é da autoria daquele personagem, entendeu? Coisas que eu não sabia, que agora eu estou vendo e que está começando. E quando eu fui estudar, amados, homilética, hermenêutica, estudando essas coisas assim, eu falei, Jesus, que negócio difícil, para que isso? Não é, mas precisa ter sabedoria para você entender, aprender a falar, entender a mensagem, passar a mensagem da forma correta. Porque senão a gente fala muita besteira. Outro dia, ouvi um pregador falar assim, um pastor, né? Você tem que fazer coisas que são hereta. Hereta é tudo que vem de heresia. Heresia é aquilo que é fora da Bíblia. Hereta, irmão, não tem nada a ver com heresia. E sabe assim, a pessoa falando assim, eu falei, nossa. Eu falei, que é isso, né? Então, assim, tem que ser. Por isso que é importante. Aí as pessoas fazem o quê? Mas não investe. Não investe. Eu sei ler, eu sei. Precisa, mas igual o livro de Jó. Por que Deus permitiu Jó passar por tudo aquilo? Quais são os livros poéticos? São tantas as coisas. Amado, é tão amplo que você começa a estudar teologia. Você fala assim, eu descobri que eu não entendia nada de Bíblia. Eu descobri que eu não entendia nada de Bíblia. Aí agora quando você vai pregar assim, você fala assim, nossa, né? Dependendo de quem esteja, você fala assim, e agora? Porque a pessoa sabe que se você conhece ou não de teologia. Entendeu, amado? A pessoa sabe. Aí você vai aprendendo a interpretar o texto bíblico, entender o que o autor está dizendo, não o que você quer dizer com o que você leu. Tem muita diferença. Então, meus amados irmãos, invista em você, sabe? Invista em você. Eu sempre tinha o ato, assim, de heroísmo, de querer cuidar dos outros, de resolver o problema dos outros, sabe? Assim, de meio que de salvador, querer salvar as pessoas, né? De super-herói, né? Irmãos, nós temos um único, Paulo César, seja bem-vindo, viu? Deus abençoe a sua vida. O único super-herói é Jesus Cristo. Ele é o único salvador. Foi ele que morreu na cruz. E um dia me fizeram uma pergunta.
né, que eu faço agora para vocês. Se você estiver num avião, você estiver lá com as pessoas, tipo assim, você tem filhos, se você tem filhos, ou marido, ou a mãe, ou uma avó, alguém que você ama, e você vê ali que vai acontecer um acidente de avião, e você tem que pôr a máscara, em quem você primeiro coloca? Em você ou na pessoa amada? Agora você que está na live aí, eu quero que você responda. Em quem você colocaria a máscara primeiro? Como seria a sua ação diante dessa situação de acidente aí no avião? Em quem você colocaria a máscara primeiro? Você que está aí, vocês têm que interagir, amados. Por isso que a live fica gostosa. Quando vocês interagem, né, Ana Lúcia? Quando vocês interagem, a gente aprende junto. E a gente fala de acordo com aquilo que é a necessidade de cada um. Entendeu, amados? A gente vai falando. E a gente vai aprendendo junto sobre cada área da vida de cada um. Então, você tem que entender que é necessário investir em você. É necessário investir na sua pessoinha. Quando foi feita essa pergunta para mim, eu falei, com certeza eu colocaria máscara, por exemplo, primeiro nos meus filhos, na minha mãe, né, nas pessoas amadas. Eu falei, não, é errado. Primeiro você tem que colocar máscara em você. Porque sem oxigênio você não vive muito tempo, amado. Como é que você vai cuidar dos outros se você não está bem? Como é que você vai cuidar de alguém, salvar a vida de alguém, fazer uma massagem cardíaca, fazer alguma coisa, se você está desmaiado? Ou se você às vezes nem se encontra mais nesse plano. Entendeu? Então, primeiro você cuida de você, para depois você cuidar das pessoas que você ama. Você tem que estar curado, tem que estar bem para cuidar dos outros. Uma pessoa que está extremamente enferma, ela tem condições de cuidar de outras pessoas? Não tem. Então você tem que cuidar de você, cuidar da sua saúde, para você ficar bem, para cuidar das pessoas que você ama, ensinar elas a ficarem bem também. E eu vinha, irmãos, eu estou com 46. E eu vim aprender isso com 42. Metade da minha vida, isso eu vivi 80. Mais da metade da minha vida eu pensei errado. E agia errado. Por quê? Falta de conhecimento, né? Por causa da falta de conhecimento, o povo de Deus perece. O povo de Deus perece. Quando Deus falou assim, olha, Josué, manda o espiã, né, os espias lá para ver a terra, a qual o Senhor está nos direcionando, para ver como que é a terra lá. Aí eles foram ver, nossa, o cacho de uva é muito grande, tem que ser 2 homens para pegar lá, nossa, muita prosperidade. Mas os gigantes lá são muito grandes. O gigante lá, né, nós somos, né, como, acho que, se eu não me engano, a expressão é gafanhoto diante deles. São pequenininhos, né, diante deles. Irmãos, não importa o tamanho do gigante, importa quem te enviou. Porque não há nenhuma guerra, nenhuma batalha, nenhum gigante, nenhum problema que Deus não possa vencer. Se Deus te enviou, Ele já venceu. Ele já te capacitou, só que você tem que ir pelos olhos da fé. Mesmo que tudo, olá Conceição, seja bem-vinda, amada, paz do Senhor. Mesmo que tudo pareça perdido. Mesmo que tudo assim, nossa, não tem... Irmãos, veja as minhas lives no YouTube lá, de Selma Gama, que você vai ver as experiências que Deus tem me permitido vivenciar. É passo de fé, amado. Você dá o passo e Jesus põe o chão. Mas você tem que crer. A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê. Entendeu? Não vê. Por que muita gente não recebe? Porque não toma posse, não age e olha e toma posse por vista e não por fé. Aí Deus fala, Deus chega, usa o vaso e fala com um de vocês. Aí Deus vai e chega para Sirlene, né, para Conceição, para Sueli, e fala assim, Sueli, eu tenho um carro para você. Ou um carro novo, né, digamos um carro melhor do que você tem.
Aí a pessoa que tem crença de não merecimento, ela pensa assim, mas eu já tenho carro, para que eu quero outro? Pronto, já perdeu a bênção. Ou a pessoa fala assim, Deus, tem carro para mim? Tá bom, mas não tem habilitação. Como é que eu vou? Para que eu vou querer carro? Também perdeu a bênção. Aí chega o outro que tá, digamos, está desempregado. Tá, igual Sara, vai e sorri, né? A Sara, quando Deus falou que ela ia ter filho, ela riu, ela duvidou. Zacarias também duvidou, um monte de gente duvidou. A Ana não, a Ana foi ousada, pediu, clamou, estremeceu, chorou ali diante de Deus, né? Que ela não tinha nem mais palavras para pedir, e o profeta falou, vai, né? E seja concedido o desejo do seu coração. E ela foi lá e fez o que precisava ser feito e tomou posse. Mas a maioria duvidam. Aí chega, né? Vamos supor, para uma das meninas aí, aí ela fala assim, como que eles vão me dar um carro? Se eu estou desempregada, como é que eu vou pagar esse carro? Como é que eu vou pagar a manutenção desse carro? Como é que eu vou pôr combustível? Isso não é de Deus, né? Esse profeta falou comigo, não, falou com outro, essa profetisa aí. Então não posso não, como é que eu vou comprar esse carro? Irmãos, Deus tem tanta forma de te abençoar. Aí você pega, vai lá na concessionária. Irmãos, preste atenção. Deus falou, irmãos, eu estava na minha igreja, na minha igreja sede, e Deus já estava mostrando para mim que tinha carro para mim. E eu já tive condições de dar carro de presente para a glória de Deus. Já dei carro com o pastor. E aí eu estava na igreja lá e eu vi o meu pastor presidente falar, né? Ele falou assim, o pastor Calixto, ele falou assim, olha, ele citou um exemplo. Um dia um empresário me deu um carro, acho que era um pastor, era um obreiro, alguém, né, que auxiliava o pastor presidente. Ele falou, anda comigo, né, e tal. E aí o que acontece? Deus falando com ele ali, e ele falou, um empresário me chamou para almoçar, e o empresário me deu um carro, e eu falei, Jesus, eu creio em ti, Jesus, o Senhor está usando o seu servo para falar comigo. Pai, o Senhor tem me mostrado o carro. Olá, paz do Senhor, seja bem-vindo, CC Brás, seja bem-vindo, Brás, chamar de Brás, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Eu falei, Senhor, o Senhor está falando comigo, porque o Senhor tem me mostrado o carro. Eu falei, aí eu, irmãos, o que eu pensei? Senhor, como que esse carro vai vir até mim? E eu comecei a chorar ali, porque eu senti fortemente a presença de Deus. Só caladinho, ouvindo o testemunho do pastor e dizendo, Deus está falando comigo. Falei, Senhor, como é que o Senhor vai me dar esse carro? Eu vou comprar. Eu tenho que ir em alguma loja. É zero, é usado, é à vista, é parcelado. Eu tenho que falar com alguém. O Senhor vai mandar essa pessoa até mim. Senhor, abre meus olhos espirituais, Pai. Mas não me deixa obrigado, Laurivene, pela curtida, amada. Mas não me deixa, Senhor, perder a minha vitória. Senhor, me diz, Pai, o que eu tenho que fazer. Abre meus olhos espirituais. E aí, amada, Deus usou um vaso para me abençoar e Deus me deu um carro. Deus me deu um carro. Entendeu, mano? E Deus, quando Ele dá condição, Ele vai preparando. E quantas vezes eu andava com esse carro, mano, praticamente sem combustível. E eu falava assim, Senhor, hoje eu tenho que ir para minha igreja sede, eu não tenho combustível, Pai. É para mim ir. Aí Deus falava, vai. Deus me dava uma visão, Deus me dava um sonho, me dava uma revelação, alguma coisa a respeito da sede. Eu falei, entendi, então é para mim ir. Falei, Senhor, eu creio no Senhor. O Senhor é Deus de prosperidade. O Senhor tem o controle de tudo e de todos nas tuas mãos. Então o Senhor mandou. Ou o Senhor vai mandar o dinheiro da combustível, ou o Senhor vai mandar alguém para ir comigo, vai dividir o combustível, né? Ou dividir não, o que ela colocasse era o que seria, né? Ou o Senhor vai multiplicar. Então o Senhor falou, eu vou. Irmãos, eu ia, né? Pelos olhos da fé. E Deus multiplicava ali o combustível. E eu ia e voltava e tinha combustível. Mas Deus, olá Ana Carolina, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Mas era Deus, sempre foi Deus. Mas quando era para mim ir para algum lugar, que um convite, alguma coisa assim, eu falava assim, Senhor, é para mim ir. Aí eu falei, Senhor, eu posso ir? Aí Deus mostrava combustível acabando na rua, mostrava carro guinchado, mostrava alguma situação. Eu entendia que não era para mim ir.
Porque Mateus não. Porque se eu fosse, Deus não ia multiplicar a gasolina, porque ele não estava no controle daquela ida, naquele evento e naquela situação. Então eu não ia, então não passava por problema. Então vocês precisam aprender, amada, assim como eu tenho aprendido, vou continuar aprendendo. Em nome de Jesus, ouvir a voz de Deus e obedecer. E quando Deus fala, não pode ir. E se der algum problema? É porque Ele vai te abençoar através do problema. Deu problema, você fala, Senhor, o que eu tenho que fazer? Senhor, qual é a experiência, qual é o ensinamento que o Senhor está me dando através disso aqui, Pai? Pai, abre meus olhos espirituais. Senhor, é alguma pessoa que o Senhor quer que eu conheça, alguma situação, ou algumas... Eu tenho que agir diante de alguma situação, o que o Senhor quer que eu faça? E Deus vai te dizer, amado. Deus vai confirmando, Ele vai encaixando tudinho, você faz conforme... Oi, Madalena, tudo bom? Seja bem-vinda, amado. Aí você vai agindo conforme a direção divina e vai recebendo as suas vitórias. Não compartilhe muito, amados, as suas vitórias com todo mundo, principalmente antes de se concretizar todas. Deixa primeiro se concretizar, depois você só conta. E numa boa, dependendo para o ambiente que você convive, talvez nem conte. Deixa eles ver com os próprios olhos a glória do Senhor na sua vida. Seja ela financeira, material, espiritual, sentimental, seja qual for, emocional, deixa eles ver. Porque tem gente, amado, que você conta o testemunho, a pessoa fica com inveja ou triste porque você foi abençoado. Então, dependendo hoje tem pessoas que eu não conto o testemunho diante delas. Não convido para vir na minha casa, não quero na minha casa, porque eu sei que a pessoa só quer... E esse tipo de pessoa, você não pode contar as coisas antes de se concluir. Aliás, amado, você não pode contar para ninguém, nem para a família. Tem coisas que, se você é casado, pode nem contar para o seu bem. Né? Estou falando de promessas de Deus, de revelação de alguma coisa, tipo, vai dar um carro, abrir uma porta de um emprego melhor, alguma coisa assim, entendeu? Aí você não pode ensinar a pessoa incomoda, porque às vezes tem marido, tem esposa que é invejoso pra caramba e acaba gerando impedimento. Gente, vou encerrar a live. Obrigado pela participação. Volte amanhã. Amanhã eu vou pegar meu caderno aqui. Eu vou ensinar para vocês sobre atração consciente e inconsciente, para você entender, para você aprender a trabalhar aqui e dominar a sua mente, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo. Amanhã vai ter congresso na minha igreja. A partir das 11 horas. A partir das 11 horas eu estou aqui, tá bom? É quinta, né, Mata? Quinta e sexta tem live, tá? Vamos orar? Santíssimo Deus e poderoso Pai, Deus de poder e maravilha, Senhor, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, neste momento apresentar, Senhor, esse término, Senhor, desta live diante do Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor visite cada vida, dá uma boa noite de sono para o teu povo, Pai, e que eles desperte para o crescimento, para a mudança, para o crescimento, para a melhoria da vida deles, Pai. Em nome de Jesus. Seja, meu Deus, meu Pai, com teu povo. Seja comigo, assim eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Fiquem todos com Deus. Repete comigo, ó, em paz eu deito e durmo, porque é o Senhor que me sustenta. Você, principalmente você que tem dificuldade para dormir à noite, tá? Em paz eu deito e durmo, porque é o Senhor que me sustenta. Tá bom? Repete aí. Irmãos, eu tive uma época que eu tive depressão. E eu não conseguia dormir. Então eu colocava a mão aqui e falava assim: tô com sono, vou dormir, tô com sono, vou dormir, tô com sono, vou dormir. Eu fiz isso 3 dias consecutivos. A primeira noite eu fiquei 40 minutos repetindo: tô com sono, vou dormir, tô com sono, vou dormir. Eu repeti essa frase, amado. 40 minutos. Dormi. Na segunda noite, eu acho que eu não fiquei nem 25 minutos. Tô com sono, vou dormir, tô com sono, vou dormir. E eu colocava o dedo aqui. Tô com sono, vou dormir e fechava os olhos. Tô com sono, vou dormir, falando, tô com sono, vou dormir. Terceiro dia, eu acho que eu não fiquei nem 10 minutos. E aí, pra glória de Deus, hoje eu durmo, que é uma beleza. Então, exercite a mente. Tá bom? Para as coisas positivas. Você vai ver o melhor da terra. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Medite. Faça a pergunta para o Senhor, que amanhã estarei aqui para a glória do Deus vivo, em nome de Jesus. Tá bom, amados? Fiquem todos na paz do Senhor. Estou encerrando aqui. Fica com Deus.